1 aos Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, com imensa gratidão nos nossos corações, nos reunimos nessa noite em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Esperamos receber do Teu próprio coração e boca uma palavra para os nossos corações. Por isso, pela Tua misericórdia e pela Tua fidelidade, nós te suplicamos que o Senhor abra essa palavra lida aos nossos corações. Ilumina a Tua palavra e ilumina também o nosso entendimento, para que possamos recebê-la, assimilá-la, sermos nutridos por ela, para que Teu nome seja glorificado e nós, por ela, sejamos renovados. Assim entregamos ao Senhor esse tempo. Fala aos nossos corações pessoalmente e também coletivamente. Assim oramos, esperando toda a provisão da parte do Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ainda antes de entrarmos no texto que lemos, não há como deixarmos de ser gratos ao Senhor por estar, no nosso caso pessoal, providenciando um encontro pessoal, presencial, depois de 1 ano e 4 meses. Essa é a primeira vez que temos um encontro extralocal, presencial, em 1 ano e 4 meses. E somos muito agradecidos ao Senhor por nos prover esse tempo aqui com parte da sua Assembleia nessa grande cidade de São Paulo. Somos muito agradecidos ao Senhor. O outro aspecto é que nós fomos comunicados, então, e convidados para partilhar alguns trechos dessa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira e também segunda, se é que o Senhor vai assim nos permitir estar aqui no próximo domingo e chegarmos até a segunda epístola. E assim, então, faremos, sabendo que os irmãos têm dedicado, uma boa parte dos que estão aqui, têm dedicado tempo de meditação nessas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então seria bom, desde já, fazermos umas notas introdutórias para lembrarmos o que os irmãos já sabem. 1ª e 2ª aos Tessalonicenses são definitivamente as primeiras epístolas de Paulo. Algum autor aqui ou ali acha que talvez Gálatas possa ter sido escrita primeiro, mas realmente essas são... é um consenso entre a grande maioria dos estudiosos que essas são as 2 primeiras epístolas de Paulo. Então, elas são epístolas de primavera, a primavera ministerial de Paulo. Paulo já havia andado uma jornada com o Senhor considerável, mas aqui nós temos a primavera de seu ministério. Ele está escrevendo para uma igreja jovem, para uma igreja que suportava forte perseguição, grande oposição, e Paulo procura encorajá-los com uma única verdade.
É aqui que eu gostaria, meus amados irmãos e irmãs, que nós já colocássemos uma ênfase, sublinhássemos isso aqui. Como é que o apóstolo entendeu diante do Senhor de encorajar santos que estavam em sofrimento contínuo e sofrendo forte oposição. Estavam em tribulações pessoais por outros fatores também que não a oposição, por isso nós separamos aqui o sofrimento dos tessalonicenses em dois grupos, digamos assim. Eles estavam com sofrimentos pessoais ligados a outras questões. Uma delas era o seu desespero, a sua perturbação, para usar a palavra que Paulo usa nessa epístola. Eles estavam perturbados porque eles estavam entendendo que o glorioso dia de Cristo, aquele dia em que o Senhor então viria para arrebatar os seus, já havia passado e que então os sofrimentos que eles estavam sofrendo era resultado do juízo do Senhor, ou seja, do dia do Senhor. Então, esse era, por exemplo, um motivo de grande aflição para esses tessalonicenses. Por isso Paulo diz, na segunda epístola, ele vai dizer, não vos perturbeis. Veja a palavra que ele usa. Não vos perturbeis. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Seja por palavra, seja por epístola, como se o dia do Senhor houvesse chegado. Então, se tivermos a oportunidade de chegar lá, nós vamos buscar explicar, estudar e meditar aquele texto tão lindo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, esse era um dos motivos do sofrimento deles. Eles estavam entendendo, talvez por influência de falsos mestres também, e sem dúvida por influência de falsos ensinos, falsos escritos. Porque Paulo diz, não vos perturbeis, seja por qualquer carta, por qualquer escrito, por qualquer palavra, não é? Supondo ter chegado o dia do Senhor. Mas também eles estavam sofrendo, além dessa questão aí interna, que já é tão séria, imagina o sentimento dos tessalonicenses, entendendo que o que estava ocorrendo com eles, a oposição ferrenha, não é? E as questões internas, eram já um resultado desse juízo do dia do Senhor. Então, isso, sem dúvida, era um fator de grande perturbação para eles. Os irmãos compreendem esse motivo? E o outro motivo, separamos então em dois grandes grupos. Uma violenta oposição. O evangelho, a palavra que os tessalonicenses receberam, você deve se lembrar no capítulo 3, quando Paulo diz que ele era muito grato ao Senhor, porque quando eles ouviram a palavra do Senhor, eles a receberam não como a palavra de homens, lembra-se? Mas como em verdade ela é a palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vós os que credes. Isso é 1 Tessalonicenses 3. Então, essa palavra que eles haviam recebido estava frutificando e operando eficazmente neles, mas estava fazendo com que eles sofressem uma forte, uma vigorosa oposição. Isso, então, é o segundo aspecto desses sofrimentos que estamos separando aqui em dois grandes grupos. Então, vamos dizer, eram sofrimentos internos, porque haviam compreendido de alguma maneira mal o ensino de Paulo em 1 aos Tessalonicenses, supondo que o dia do Senhor, em juízo, já havia chegado, e por isso eles estavam sofrendo daquela maneira. E, por outro lado, a forte, violenta e ferrenha oposição contra a vida daquela assembleia, contra a fé deles e o que isso implicava. Então, vamos guardar bem essas duas coisas, porque se o dia do Senhor tardar, nós também poderemos enfrentar em particular esse segundo aspecto, essa forte oposição contra o significado, o conteúdo da fé. Aliás, meus amados irmãos, já não é isso que nós já experimentamos em nossos dias? Onde estão, quando nós olhamos para fora de nós, onde estão os princípios cristãos? Meus queridos irmãos e irmãs, há inclusive pessoas que pregam, irmãos, assim admitimos, irmãos, que pregam o evangelho em nosso país, que estão dizendo que a Bíblia não tem verdades absolutas, que a Bíblia precisa ser atualizada para os nossos dias e contextualizada. Pessoas que pregam o evangelho no nosso país e não é em um canto ou outro, não. Pregam de maneira nacional em nosso país. Então, o que é que nós esperamos antes que venha o dia que nós aguardamos, que não é o dia do Senhor, mas sim o dia de Cristo? O que é que nós esperamos?
é que essa hora, essa história da apostasia, ela vai se aprofundar. Cada vez mais vamos colocar aqui entre aspas, esse evangelho social estará sendo pregado. E nós precisamos ser tão cuidadosos nessa hora, para discernir o que realmente é do Senhor nos tempos em que vivemos. Quanto à questão do dia do Senhor, Paulo vai ensinar em 2 aos Tessalonicenses que a apostasia vai se aprofundar. Nenhum de nós pode duvidar disso, porque é um ensino claríssimo das Escrituras, na segunda epístola. Talvez cheguemos lá numa próxima reunião, no próximo domingo. A apostasia vai se aprofundar. Não é a apostasia do mundo, não sei por que, de alguma forma, alguns irmãos pensam assim, não há apostasia do mundo, só há apostasia daqueles que confessam a fé. O mundo está fora da fé, o mundo está fora da realidade cristã. Só há apostasia para aqueles que professam o nome do Senhor, então eles apostatam. A palavra em si mesmo, literalmente, ela significa colocar-se de lado, desviar-se de algo que antes era crido, antes era confessado, antes era admitido, antes era testemunhado. Mas então houve um desvio, um afastamento, um pôr-se de lado. Apostasia. Esse é o sentido da própria palavra. A apostasia vai se aprofundar antes que venha o dia de Cristo que nós aguardamos. O homem da iniquidade vai se revelar antes que venha o dia do Senhor. Se nós vamos vê-lo ou não, nós não sabemos. Tudo que nós esperamos da parte do Senhor é que nós não o vejamos. Nós não aguardamos o anticristo, o homem da iniquidade, que a Bíblia chama de anticristo. Nós aguardamos Cristo. Nós olhamos para Ele. Nós anelamos por Ele. Então, o tema dessas duas epístolas, de modo geral, é um só. Vou voltar onde eu comecei a introduzir. A maneira que Paulo encontrou para encorajar cristãos desalentados, porque estavam compreendendo mal este assunto do dia do Senhor. E nós precisamos compreendê-lo bem, porque nós estamos às portas do dia de Cristo e, em sequência, do dia do Senhor. O dia de Cristo para a igreja, o dia do Senhor para o mundo, juízo. E alguns irmãos que aqui estão já nos ouviram compartilhar sobre a diferença entre esses dois dias. Não vou poder retomar isso agora, porque o assunto é longo, mas se você examinar essas duas expressões, você vai ver que, invariavelmente, a expressão dia do Senhor, vá para a sua chave bíblica e faça a sua pesquisa. E você vai encontrar essa expressão muitas vezes no Velho Testamento. Dia do Senhor e dia do Senhor. Invariavelmente, essa expressão tem a ver com dia de juízo. Para resumir em uma palavra. Então, alguns profetas vão dizer, é dia de calamidade. Veja bem, o dia do Senhor é dia de calamidade. O dia do Senhor é dia de angústia. Será que é esse dia que nós aguardamos? É dia de calamidade para a igreja? É dia de angústia? O dia do Senhor é dia de densas trevas. Veja bem as expressões. Então, para resumir em uma palavra, o dia do Senhor é dia de juízo. Mas esse não é o dia que nós aguardamos. Esse é o dia que será uma realidade para o mundo. Então, qual é o dia que nós aguardamos e como ele é chamado? Ele é chamado no Novo Testamento de dia de Cristo. Então, Paulo fala, por exemplo, aos Filipenses, eu trabalho entre vocês, eu semeio a palavra entre vocês, parafraseando Paulo em Filipenses 2, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que eu não corri em vão. Não semeei em vão, não preguei em vão, não chorei em vão, não orei em vão, não ensinei em vão. Não me esforcei inutilmente. Ele diz a Timóteo, 2 Timóteo 4, que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, e a coroa da justiça estava guardada a ele. Naquele dia, ao qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Não é? Então, os irmãos estão vendo que a atmosfera é completamente diferente? Isso não fica muito claro? E isso que a Bíblia chama, o Novo Testamento chama de dia de Cristo, não tem nada a ver com o dia do Senhor. Porque não é de angústia, de calamidade, de trevas, de juízo, não, é dia de bodas. É dia em que a igreja será tomada para o encontro com o Senhor nos ares e estará para sempre
com o Senhor. Então Paulo vai dizer, consolem-se, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, meus amados irmãos, esse é o dia que nós aguardamos. E os irmãos se lembram que quando compartilhamos, talvez um mês atrás, talvez um pouco mais, uma visão panorâmica dessas duas epístolas, particularmente com os irmãos que reúnem aqui na Vila Leopoldina e outros também que foram convidados. Os irmãos se lembram que nós destacamos que a primeira epístola aos Tessalonicenses, ela conclui cada um dos capítulos com uma menção à vinda do Senhor. Apenas para nos reenquadrarmos de novo aqui. Você tem sua Bíblia aí, se quiser, pode fazer um exame rápido. Todos os últimos versículos, 1, 2, 3 últimos versículos de cada um dos capítulos, ele encerra com uma menção à vinda do Senhor. No capítulo 5, versos 23, 24, você tem uma menção ali, a última, né? Então, Paulo faz uma despedida final naquele capítulo 5, certo? Então, é quase ao final do capítulo 5. Em todos os outros, você vai ver que os capítulos concluem exatamente fazendo menção à vinda do Senhor. Então, fica muito claro. Qual é o tema de 1 aos Tessalonicenses? É a parousia. E nós também já buscamos explicar esse termo para os irmãos. Ele é muito simples. Você, com uma breve consulta, vai chegar à sua conclusão. Palavra vinda, não em todas as vezes em que ela é traduzida na nossa versão, em português. Algumas vezes é uma outra palavra, epifaneia, que significa manifestação. Mas aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, 4 vezes é usada a palavra parousia. E nós já buscamos colocar o significado dela. Uma combinação de 2 termos na língua original. O para, você sabe, paráclitos, que se aplica ao Espírito Santo, por exemplo. Esse para significa junto com, ou significa ao lado de, né? E ousia, no grego, fala de ser ou de estar. Então, parousia significa o quê? Estar junto com, ou estar ao lado de. Então, o que nós estamos aguardando? A parousia do Senhor conosco. Se quisermos traduzir para uma outra palavra em português que não seja vinda, na nossa versão Revista Atualizada de Almeida, Revista Corrigida, a mesma coisa, e creio que em todas as outras versões, sempre é usado vinda. Mas se nós quiséssemos usar uma outra excelente palavra para traduzir parousia, nós deveríamos usar presença. Porque parousia fala desse estar ao lado de. E não tem como você estar ao lado de alguém que não está presente com você. Não é? Então, a parousia do Senhor é a presença do Senhor junto com seus santos. Irmãos, observem o que nós fizemos antes de introduzirmos a palavra hoje, juntos, orando, adorando. O que nós fizemos? Nós tivemos um clamor juntos pela parousia, não é? Em um sentido imediato, é a parousia do Senhor agora aqui entre nós. Um dos nossos irmãos aqui chegou a orar ao Senhor assim: se o Senhor não estiver aqui, nós vamos embora. E não é essa a verdade? O que nos interessa nos reunirmos se Ele não está aqui? Se Ele não pode tomar sua vara, seu cajado, seu copo de óleo como pastor e caminhar no meio de nós, exercendo o seu pastoreamento. O que nós vamos fazer aqui? Estudar a Bíblia apenas? Não é? Então, parousia é a presença do Senhor com seus santos. Hoje ela ocorre por causa da habitação do bendito Espírito Santo. Graças ao Senhor. Mas, meus amados irmãos, a presença do Espírito Santo conosco, igreja, é uma preparação das nossas vidas para estarmos face a face com aquele que nos amou e se entregou por nós. Nós o veremos como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Então, meus queridos irmãos, se é o caso de alguns dos irmãos que estão ouvindo essa palavra, que ainda não têm considerado a beleza, a maravilha, o significado de termos uma angústia, um anseio, um anelo, uma ânsia nos nossos corações pela parousia, que o Espírito Santo encontre lugar para alcançar isso dentro de nós. Porque nós não temos mais nada nessa terra.
O único tesouro que nós temos nessa terra será tirado dela quando o Senhor voltar. E é a igreja, a sua noiva, os nossos companheiros em Cristo. Essa é a única riqueza, o único tesouro que possuímos nessa terra. Obviamente, afora a presença do Senhor conosco, né? Então, meus queridos irmãos, essa carta foi escrita com essa forte ênfase: parousia, a parousia e a parousia do nosso Senhor. Paulo tem esse foco absorvente na sua vida e no seu ministério. Tanto é que quando ele escreve suas epístolas finais, ele já não usa a expressão dia de Cristo. Ele usa as primeiras. Quando ele está indo para as últimas, ou seja, ele está indo para o final da sua vida e para o final do seu ministério, ele usa a expressão aquele dia. Como se ele já não precisasse mais dizer qual dia é. Você compreende? Porque mais sua vida estava avançando, mais o tempo estava passando, mais ele estava anelando, mais ele estava se tornando tão íntimo com esse dia de Cristo, que ele diz, aquele dia. O Senhor conceda à casa de Onesíforo, que prestou auxílio para Paulo enquanto ele estava em aflição, em prisão. O Senhor conceda à casa de Onesíforo achar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. Veja a expressão que ele usa. Outro texto já citamos, o Senhor dará naquele dia essa recompensa não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Então Paulo se torna tão íntimo, tão desejoso do dia de Cristo, que ele assim menciona esse dia, como aquele dia, o dia de Cristo. Então, meus amados irmãos, a primeira epístola, se você a tem aberto aí, cada final de cada capítulo menciona a parousia do Senhor. A ênfase, se ainda no período que tivemos anteriormente não ficou claro, seria bom colocar isso de novo aqui. Primeiro aos Tessalonicenses fala da parousia do Senhor e o seu significado e implicações para a igreja. Para a igreja. E segundo aos Tessalonicenses, foi a próxima carta de Paulo, em sequência à primeira e pouco tempo depois da primeira. Mas o tema da segunda difere um pouco. É a mesma parousia do Senhor, só que agora as suas implicações e o seu significado para o mundo. Então, essa é a grande diferença entre as duas cartas. Então, nós podemos dizer assim, consequentemente, primeiro aos Tessalonicenses tem ênfase no dia de Cristo. Está correto? E segundo aos Tessalonicenses tem ênfase no dia do Senhor. Primeiro aos Tessalonicenses vai falar do significado, da recompensa, do gozo, da glória, da coroa, da alegria. São palavras que estão lá. Por exemplo, no segundo capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo pergunta assim, quem é a nossa alegria, ou glória, ou coroa, em que exultamos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Não sois vós, não é? Porque é dia de coroa, é dia de recompensa o dia de Cristo. O Senhor recompensará cada um de nós segundo o bem ou mal que fizemos por meio do corpo. Não é? É o dia do bima, do tribunal de Cristo, do juízo familiar. Não tem a ver com condenação, não é? Ele nos deu vida eterna para sempre, mas tem a ver com galardão, tem a ver com recompensa. E esse é um outro ensino que precisa ser recuperado na Igreja de Deus nos nossos dias, para que nós não caiamos numa leviandade de graça. A recompensa não anula a graça. Nós só obtemos recompensa pela graça. Mas se a graça trabalha em nós, ela tem frutos. Então Paulo diz que não considerou vã a graça de Deus que foi dada a ele. Antes ele trabalhou muito mais do que todos os apóstolos. Por que ele trabalhou? Porque ele via o foco do amor de Cristo, a igreja. A igreja estava no coração de Cristo, então Paulo trabalhava em função de Cristo que ele amava e, consequentemente, da igreja, que estava no coração de Cristo, a noiva que ele deseja, não é? E ele sabia que aqueles sofrimentos, lágrimas, dores, no caso dele, inclusive, muitas delas físicas, não é? Açoites, fome, nudez, naufrágio e muita coisa mais, uma lista longa, em 2 Coríntios 11. Ele sabia que nada disso ficaria no dia de Cristo sem uma
recompensa. Mas Paulo não jornadeava por causa da recompensa, mas ele jornadeava por amor a Cristo e por amor aos seus santos, que são objeto do amor dele, o Senhor. Mas ele sabia que os santos seriam galardoados por fidelidade. Quantas vezes ele exorta aqueles que estavam com ele a respeito de fidelidade, não é? Então, meus amados irmãos, vamos guardar essas coisas no nosso coração. Se temos que batalhar, chorar, sofrer hoje, em qualquer nível, façamos. Esse é um outro tipo de evangelho, é o genuíno evangelho, que o cristianismo em geral não suporta. A primeira epístola de Pedro deveria ser estudada melhor. O tema daquela epístola é sofrimento, mesmo que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, mesmo apurado por fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ah, meus queridos irmãos, precisamos tanto ouvir de novo essa voz na Igreja de Deus dos nossos dias, porque há uma aversão na vida dos santos em geral a qualquer tipo de sofrimento. Não é verdade? Mas isso não é o Evangelho. Quando Pedro termina essa epístola, que já citei, a primeira epístola, sabe o que ele fala? O tema, todo o tempo, é sofrimento e o resultado dele, glória. Sofrimento e glória. Coisas que no nosso dicionário, no nosso vocabulário, nós nunca colocaríamos junto. Nós colocaríamos assim, sofrimento, tristeza. Então colocaríamos aqui o resultado, glória. Mas nunca faríamos assim. Só a Bíblia faz, né? Se sofrerdes como cristãos, não se envergonhem disso. Antes glorifiquem a Deus com esse nome. Ele vai dizer na sua epístola, Pedro. E quando ele vai concluir, 1 Pedro 5,10, sabe o que ele fala? De 10 a 12. Depois, o Deus de toda graça, verso 10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido. Esse era o caso dos Tessalonicenses, por isso estamos enfatizando isso. Depois de ter sofrido por um pouco. Porque, irmãos, se sofrermos a vida inteira, será pouco diante do que o Senhor tem reservado para nós, na sua presença, na sua parousia. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Aí ele vai dizer no verso 12 assim: eu vos escrevo de novo, testificando que esta é a genuína graça de Deus. Nela permanecei firmes. Não é assim, meus amados irmãos? Então, qual é a genuína graça de Deus? É que o Senhor plantou pela sua bondade, pela sua graça, fé no coração dos santos. Nós não tínhamos fé. O Espírito Santo gerou pela palavra, no nosso chamado, ele gerou fé nos nossos corações. E esse é o tesouro que nós temos, é a fé, não é? E essa fé será apurada por fogo. Mas ela vai redundar em louvor, em glória, em honra, na revelação de Jesus Cristo. Essa é a ênfase de todo o Novo Testamento. Então, um evangelho que não contém, que não prepara os santos para o significado dos sofrimentos, ele está enganando os santos. Sabe por quê, meus amados irmãos? Considerem isso. Porque cada vez mais, antes que venha o dia de Cristo mesmo, o dia que aguardamos do nosso encontro com o nosso Senhor, não sabemos quando será. Quanto mais esse dia tardar, mais nós entraremos nesse, digamos, túnel de sofrimento. Oposições, incompreensões, pressão social, não é? Os pais que têm filhos de escola sabem a pressão que sofrem. Pressão intelectual, pressão moral, zombarias, chamados de retrógrados, de medievais, muitas vezes, não é? Simplesmente porque somos cristãos, porque cremos que a Bíblia contém a verdade, mas o mundo diz que não há verdade objetiva. Cada um tem a sua verdade, precisa encontrar a sua verdade para ser feliz. Então, qual é a minha verdade? A minha verdade é que eu devo agora me comportar dessa ou daquela maneira. Eu encontrei a minha verdade, não é? Assim o mundo prega.
E cada vez mais, amados irmãos, antes que venha o dia de Cristo que nós aguardamos, isso será assim. Então a pergunta fica para nós, qual é o lugar da igreja? Ela poderá ter um ninho confortável nessa atmosfera? Poderá. Ela só poderá se ela se conformar a essa atmosfera. Se ela não se conformar, ela não conseguirá ter um lugar de paz neste mundo, um lugar de conforto neste mundo. Não conseguirá. Então, se a pregação do Evangelho não prepara os nossos corações para isso, nós estamos sendo enganados. Porque cada vez mais esses sofrimentos virão e se acentuarão. E se nós não estivermos preparados, talvez então nós estaremos entre os apóstatas, não é? Aqueles que então dizem nada significa nada e não permaneçamos na fé. Nos coloquemos à margem do caminho. Paulo temia isso, meus amados irmãos. E por isso ele escreveu essa epístola e todas as outras, se você ler com cuidado. Exortando os irmãos a permanecer. Para Timóteo, no capítulo 2, ele diz, sofre pelo Evangelho. Participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo, aquele que não se envolve com o negócio dessa vida, que seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Não é tão claro, meus amados irmãos? Não há outro evangelho, só há esse evangelho. Então que o Senhor nos ajude a compreendê-lo. E aqui estão nossos irmãos jovenzinhos em Cristo, tessalonicenses, sofrendo muito. Então Paulo escreve essa epístola preocupado. Você já viu o contexto histórico dessa epístola? Quando os irmãos fizeram a introdução desse estudo? Já observaram isso? Paulo deixa Tessalonicenses, passa por Bereia, passa por Atenas, vai a Corinto, e de Corinto ele escreve a carta para os Tessalonicenses. Ele está em Corinto. Ele escreve porque ele está angustiado interiormente. E por que ele está angustiado? Ele teme que o testemunho do Senhor em Tessalônica tenha sido arrasado. Porque ele estava com uma oposição feroz contra eles e sofrendo. Então é como se ele dissesse, será que os irmãos estão lá? Será que aquela assembleia está lá? Será que eles permaneceram? E então ele manda o seu mensageiro até lá. E ele então retorna trazendo notícias deles. Não é? E quando Paulo recebe as notícias, ele escreve 1 Tessalonicenses para eles. Se alegrando porque a fé deles permanece, porque a esperança deles está viva, mesmo no meio dos sofrimentos. E porque o amor deles cresce de uns para com os outros. Eles não foram minados, nem na fé, nem no amor e nem na esperança. Oh, meus amados irmãos, esse é o trio sobre o qual a nossa vida cristã se assenta. O vigor da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. Coisas que ele menciona nessa epístola. Se nós não guardarmos isso, o que nós temos? Nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque não teríamos nada. Então, que maravilhosa é essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então, vamos seguir um pouco mais. Você se lembra, quando Paulo está concluindo agora 1 aos Coríntios, lá no finalzinho, capítulo 16 de 1 aos Coríntios, no verso 22, ele diz algo interessante. Ele chama a atenção dos irmãos para serem cuidadosos de novo com falsos ensinos. 1 Coríntios 16, orienta os irmãos, sejam cuidadosos, tenham discernimento. E no verso 22, 1 Coríntios 16, 22, ele diz assim, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja reprovado, ou anátema, não é? E qual é a última palavra nesse versículo? Maranata. Paulo está ligando, ele não está tratando da vinda do Senhor nesse capítulo, você percebe? Nada. Ele está orientando os coríntios a respeito de questões específicas, particularmente para que eles exerçam discernimento espiritual. Então ele diz, se alguém não ama o Senhor, por que ele diz isso, irmão? Porque se alguém ama o Senhor, terá discernimento espiritual. Discernimento espiritual é fruto de amor ao Senhor. Se nós não amamos o Senhor, nosso discernimento será embotado, nosso discernimento espiritual. Mas se nós amamos o Senhor, nós podemos, de certa forma, ter até um conhecimento bíblico menor. Mas se nós realmente amamos o Senhor, nós teremos o discernimento espiritual necessário para conhecer o pastor, saber qual é a sua voz
e segui-lo. Seja quando for e para onde for. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E também ele associa outra coisa a esse amar o Senhor. Então, amar o Senhor é fonte de discernimento, é o ensino de Coríntios 16, mas amar ao Senhor também é a fonte da nossa oração, do nosso anseio. Vem, Senhor. Quem ama o Senhor diz, vem, Senhor. Quem ama o Senhor não diz, espera um pouco, Senhor. Só tem mais umas coisas boas aqui para se viver, para se desfrutar. Ainda tem mais uma promoção no meu emprego que eu estou aguardando há tantos anos. Ainda tem mais uma pós-graduação para ser feita. Ainda preciso casar, quero ter mais filho, quero ter neto e, quem sabe, bisneto. Se alguém ama ao Senhor, não ama ao Senhor, seja reprovado. Vem, Senhor. Esse é o anelo dos que amam o Senhor. Então, meus queridos irmãos, é isso que Paulo busca pelo Espírito Santo. Aguçar, atiçar no coração dos tessalonicenses, porque eles amavam o Senhor. Paulo diz que eles amavam o Senhor, não é? Então, Paulo vai falar sobre a parousia do Senhor, para que eles também amem a vinda do Senhor. Quando nós lemos, vamos fazer uma pequena introdução ainda. Vá para o capítulo 4 comigo, por favor. Capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses. Capítulo 4 de 13 a 18. O texto que nós lemos na introdução vai ficar aí na nossa frente, por favor. Mas eu queria fazer ainda uns comentários necessários, introdutórios aqui. Esse texto não contém um ensino amplo, exaustivo, sobre o arrebatamento dos santos. Ele tem uma menção rápida sobre o arrebatamento dos santos. Esse texto contém, veja bem, nós lemos de 13 a 18, vá conferindo novamente aí na sua Bíblia. E observe que em 4 versículos, desses 6 que estão aí, né, de 13 a 18, nós temos 4 vezes a menção aos que dormem. A ênfase dessa sessão não é o arrebatamento. A ênfase dessa sessão é os que morreram, os que dormem no Senhor. Fica muito claro, é só você ler. Aí está a ênfase de Paulo. Porque eles estavam angustiados, entendendo que havia chegado o dia do Senhor, vamos repetir isso. Então eles perguntavam assim, veja, mais uma fonte de aflição interna para eles, os tessalonicenses. Eles pensavam assim, toda essa oposição, toda essa questão externa que estamos sofrendo é o dia do Senhor. O dia do Senhor chegou. Eles pensavam. Aí Paulo vai escrever na segunda epístola. Não pensem que o dia do Senhor chegou. Ele não chegou. Ele não virá antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Mas eles pensavam que o dia do Senhor havia chegado, não é? Então, um pensamento consequente. O que será daqueles que já dormiram no Senhor, os nossos irmãos? Eles perderam aquela gloriosa oportunidade da epifaneia, a glória, o resplendor da vinda de Cristo. Eles estão no pó. Eles perderam esse privilégio e eles estavam muito entristecidos, em razão daqueles que dormiram no Senhor. Você percebe? Então Paulo foca essa pequenina sessão neste fato. Ele faz menção ao arrebatamento, nós vamos tocar um pouco nisso, mas não é o foco dessa sessão. Então isso também, já que os irmãos estão estudando, digamos, sistematicamente essa carta, então é bom que isso fique claro. Paulo faz apenas uma menção aqui de passagem ao arrebatamento. E nos ajuda com algumas coisinhas que nós vamos ver aqui, que são lindas e importantes. Ainda, para introduzir essa sessão, nós precisamos ser, queridos irmãos, por favor, me escutem com atenção nesse ponto também, extremamente cuidadosos com dogmatismo nos assuntos relacionados à vinda do Senhor. E o motivo, gostaria de repetir mais uma vez aqui, é que você não vai encontrar, nunca, é impossível, que você encontre uma base absolutamente sólida e inequívoca para você fazer um mapa da vinda do Senhor, do arrebatamento dos santos, como será, se será assim, alguns vão primeiro, todos vão antes, todos vão depois, alguns vão processualmente, arrebatamento parcial. Você pode ter as suas convicções pessoais. Então isso também é importante que fique claro.
E sabe por quê? A palavra de Deus é inerrante, é infalível, mas as nossas interpretações são falíveis. E como o Senhor não deixou absolutamente claro esse como, nem mesmo o quando, nem o quando e nem o como, a respeito do arrebatamento, então nós não podemos fazê-lo. Nós podemos dizer que aquele texto ou outro sugere isso, sugere aquilo. Você tem toda a liberdade de ter sua posição pessoal, não é? Mas você não pode ser dogmático, desprezando até mesmo outros que pensam de outra maneira. Porque não há como fecharmos cerco nesse assunto e dizermos, será assim. Bem, se não há, então será que não precisamos levar em conta a questão do arrebatamento? Então, por causa disso, eu queria citar para os irmãos, se você gosta de fazer suas anotações para orar, meditar, então pense comigo, considere comigo. 5 aspectos ligados à parousia, à vinda do Senhor, que são do mais profundo interesse para o nosso coração. E são fatos inequívocos. Então, muito bom. Agora nós estamos em terreno sólido. Agora nós vamos dizer, talvez, nós vamos dizer, possivelmente. Nós vamos dizer, aqui, mas há aqui uma outra opção, se você olhar aquele outro texto. Essas coisas que eu vou citar para você são essenciais, são fundamentais, são inequívocas. Não há nenhum mestre da palavra que pense de maneira diferente, a não ser que ele seja antibíblico. Certo? Então vamos pisar num terreno comum, vamos pisar num terreno sólido. E você vai ver que ele já é muito, muito glorioso no que concerne a parousia, a vinda do Senhor. Então eu queria citar para os irmãos alguns itens. Vamos lá. Primeiro item. A parousia do Senhor será pessoal. Somente, eu tenho idade suficiente para me lembrar, eu era um adolescente na época de 14, 15 anos de idade, já ganho pelo Senhor por sua graça. Me lembro de um movimento cristão que talvez nenhum dos irmãos aqui conheça, se lembre, que ocorreu no nosso país, fruto de um movimento americano que teve uma repercussão no Brasil. E essas pessoas, por exemplo, para te explicar o valor dessa primeira coisa que eu coloquei, elas diziam assim, irmãos nossos, preciosos, tremendamente evangelistas. Foi um movimento que ganhou muitas almas para o Senhor. Ao final, os líderes desse movimento estavam pregando assim, o Senhor Jesus não virá, ele já veio no Espírito Santo. Não haverá uma segunda vinda de Cristo. Ele já veio no Espírito Santo. Cristo está em nós. Você vê como há um engano terrível aí, sutil? Sim, Cristo está em nós no Espírito Santo. Mas Cristo está à destra do trono da majestade nas alturas, pessoalmente. Então, assim, não estaria absolutamente correto dizer que Cristo está em nós pessoalmente, no sentido absoluto, no sentido pleno. Entende, irmão? Ele habita em nós por causa da habitação do Consolador. E porque a Trindade é indivisível, então se o Espírito Santo está em nós, nós podemos dizer que nós temos em nós a presença tanto do Pai quanto do Filho. Porque Deus é indivisível. A triunidade não pode ser quebrada. Não está correto isso, segundo a Bíblia? Claro que está, não é? Mas como ficamos com relação ao fato da Bíblia ser inequívoca em dizer que aquele corpo que saiu da tumba em Jerusalém, com aquelas marcas que foram testadas por Tomé, por exemplo, aquele que comeu aquele favo de mel e o peixe na presença deles, onde está ele? Onde está seu corpo? Ou será que ele se dissolveu? Ou será que ele sofreu uma metamorfose, uma transformação? Alguns até pensam assim, né? Que ele foi como que processado, transformado, não é? Onde está Cristo agora? Como é que você responderia isso? A resposta dessa pergunta seria assim, ele está em mim. Você responderia assim? Não, ele está em você. Né? Mas essa não é a primeira resposta dessa pergunta. Onde está Cristo agora? O que diz o Novo Testamento? À destra da majestade nas alturas, assentado. Não é? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Só o livro de Hebreus diz 5 vezes
que ele está assentado à direita ou à destra da majestade nas alturas. E a maravilhosa promessa para os santos que o aguardam é que ele de lá sairá do trono das alturas, exaltado à destra da majestade, dali ele se levantará pessoalmente, já que ele não se diluiu, ele se levantará pessoalmente para chamar os seus santos para o encontro com ele nos ares. Então a parousia do Senhor será, em primeiro lugar, pessoal. Não vamos perder isso de vista, irmãos. Parece tão simplesinho, não é? Mas como eu disse, irmãos do passado perderam isso. A beleza disso é pessoal. Ele é pessoa. Uma pessoa indissolúvel, uma pessoa gloriosa. Uma pessoa infinitamente gloriosa. Uma pessoa que nós iremos conhecê-la, conhecê-la e conhecê-la como já estamos, pela sua graça, fazendo hoje. Mas nós iremos fazer em uma condição futura, sem barreiras, porque não haverá esse corpozinho frágil, não haverá essa mentezinha fraca, não é? Não haverá limitação nem do pecado, nem da carne, nem do mundo, então nem por fora, nem por dentro, não haverá nenhuma limitação. Mas ainda assim, nós nunca o esgotaremos, porque nós estaremos o conhecendo, conhecendo e conhecendo, porque ele é uma fonte inesgotável, o nosso Senhor Jesus. Ele é simplesmente o Criador de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do que Deus é, do ser de Deus. E como nós poderíamos decifrá-lo totalmente, seja agora ou seja na eternidade? Nunca o faremos. Mas louvado seja o Senhor. É por isso que a eternidade não será monótona. Porque nós estaremos o admirando com corpos semelhantes ao dele. Sabe, irmão, aqueles momentos que você talvez já tenha passado diante do Senhor, que você tem vontade de sumir diante do que Ele é, da beleza, da doçura, da glória dEle, que te consome, você tem vontade de desaparecer diante do que Ele é. Nós não poderíamos suportar isso, essa presença dEle, final, futura, com esse corpozinho. Ele não suporta. Certa vez um irmão estava caminhando por uma calçada, meditando no amor de Deus. Então, ele seguiu o seu caminho e, no determinado momento, ele encostou na parede de um muro, no passeio onde ele estava caminhando. E sabe como ele orou? Ô Senhor, tem misericórdia, retira tua mão, eu não suporto mais. Ele estava desmaiando, meditando no amor, na graça do Senhor Jesus. Mas Ele nos garante que nos dará um corpo novo, em que estaremos diante dele e poderemos ver sem nuvens. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Agora vemos obscuramente, como em espelho. Por isso que não podemos ser dogmáticos quanto a esses temas que o Senhor não deixou claro. Nós temos que ser dogmáticos com relação à essência da fé. Isso temos que ser, não é? Porque a fé é um depósito inegociável nos seus aspectos essenciais, fundamentais. Mas não podemos ser dogmáticos com relação aos assuntos da parousia, porque o Senhor nos deixou muita coisa oculta para que a beleza seja revelada só naquele dia, quando estivermos diante dele. Então, hoje vemos obscuramente, como em espelho. 1 Coríntios 13 é que Paulo diz isso. Mas então veremos face a face. Eu não terminei nem o primeiro item. Continua assim. A parousia do Senhor será, vamos voltar, pessoal. Segundo, visível. Graças a Deus. Pessoal, visível, mas não só visível como nós vemos aqui uns aos outros, mas, terceiro, gloriosa. E quarto, triunfante. Porque na primeira vez ele veio como um cordeirinho, mudo perante os seus tosqueadores. Porque ele veio para efetuar redenção. Mas quando ele vier segunda vez, ele vem rugindo como o leão da tribo de Judá.
Então a vinda do Senhor, repetindo, pessoal, visível, gloriosa e triunfante. Tão triunfante que diante dele se dobrará todo o joelho. Ah, meus amados irmãos, meditar nessas 4 coisas é tão doce. E que o Senhor nos ajude enquanto estudamos essa epístola, enquanto você estuda essa epístola na assembleia onde você reúne, que o Senhor leve seu coração a isso, porque se não houver isso, então você perdeu todo o sentido da epístola aos Tessalonicenses. Porque ela foi escrita para falar dessa presença parousia. Então esse é o primeiro item. O segundo, inequívoco, também, como o primeiro. O segundo item é arrebatamento dos santos. Não há nenhum só mestre cristão sadio que diga que a igreja não será arrebatada. Todos são unânimes, porque a Bíblia diz, a igreja será arrebatada. Agora, irmão, aqui, eu queria lembrar com você, não é tempo ainda de entrarmos em alguns detalhes, quem sabe vamos fazer depois, alguns detalhes possíveis, né, como falamos, sem nada de dogmatismo. Mas, mencionando o arrebatamento ainda de maneira geral, eu queria que você, se quiser consultar aí, abrisse sua Bíblia no livro de Cantares, para que nós vejamos o que tenho a liberdade de te dizer, ao que soa no meu coração, como uma chave para o arrebatamento da igreja. Se você estiver mais preocupado ou ocupado com isso, com o fato glorioso do arrebatamento, então isso vai te ajudar. Mas se você estiver preocupado mais com tempos ou épocas, então acho que não vai te ajudar. Em Cantares, abra por favor, no capítulo 4. Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 9. Qual é a primeira palavra desse versículo na sua tradução? Arrebataste. Arrebataste-me. Cantares 4, 9. Arrebataste. Quem está falando primeiro? Vamos lá. Quem está falando isso? É a esposa ou é o esposo? É o esposo. É o noivo. Figura do nosso Senhor Jesus. Cantares 4, 9. O que ele está dizendo para a esposa, para a noiva, que é figura da igreja. Arrebataste-me o coração, minha irmã. A expressão no hebraico, literal, é minha amada. Mais do que irmã. Arrebataste-me o coração, minha amada. Noiva minha. No hebraico, essa frase noiva minha, porque ela está traduzida assim? Porque ela fala de uma esposa jovem. Aponta para a jovialidade dessa esposa que ganhou o coração do amado. Sabe por que isso? Em Efésios 5 diz que quando nós encontrarmos com o nosso Senhor, a igreja estará diante dele sem mácula e sem ruga. Uma esposa jovem, uma virgem nova. Então ele chama de noiva minha. Agora veja, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Meus irmãos, sem dúvida, aqui está uma chave para o arrebatamento dos santos. Nosso Senhor Jesus no trono, o que ele busca, anseia, o que ele anela? Que o olhar dessa noiva jovem para ele seja aquele olhar de núpcias. Aquele olhar de anseio, aquele olhar que diz, vem. Você lembra-se como termina o livro de Cantares? Vá lá para o último versículo do livro de Cantares. Vem, depressa, amado meu. Está vendo, irmão? Faze-me semelhante ao gamo, filho da gazela, que anda ou cavalga sobre os montes aromáticos. Não é assim que termina? E quem está falando isso? A noiva, respondendo a ele. Então, olha a beleza desse versículo, Cantares 4:9, e medite sobre ele. Se nós perguntássemos assim, no tempo kairos, não no tempo cronos, esse que nós medimos, mas no tempo kairos, que fala de estações, tempo de Deus, resumindo. Se nós pensarmos, então, na vinda do Senhor, na parousia do Senhor, em termos de kairos, e não de cronos, certo? Nós poderíamos dizer assim, certamente, qual é o tempo, kairos, que o Senhor aguarda para arrebatar a igreja? É o tempo em que a igreja
olhará para ele com essa ânsia descrita no capítulo 4, versículo 9. Quando ele puder dizer assim do seu trono: você, minha noiva, arrebatou meu coração, e eu não tenho outra alternativa senão ir ao teu encontro. Então, meus amados irmãos, antes que nós possamos ser arrebatados, nós precisamos arrebatar o Senhor. Arrebatar o Senhor do seu trono. Arrebatar o Senhor do seu lugar de glória, para que ele venha ao nosso encontro. O outro verso maravilhoso desse livro, Cantares, com a mesma ênfase, capítulo 6, verso 5. Esse verso é muito interessante. Queria ler na tradução que tenho aqui e citar várias outras traduções de uma mesma palavra que eu vou enfatizar aqui na língua original, no hebraico. Então, Cantares 6, verso 5. Quem está falando? Vamos lá de novo. Veja aí, quem está falando? É o esposo, é o noivo, é a figura de Cristo. O que ele está falando? Parece estranho, veja. Desvia de mim os teus olhos. Parece até um contrassenso do que nós falamos anteriormente, não parece? Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Essa palavra que você tem aí na sua Bíblia? Perturbam. Agora, deixe-me citar para você qual é o sentido dessa palavra na língua original. Primeiro, os teus olhos me incitam cruelmente. Por que será? Os teus olhos me instigam. Instigar é como, digamos, espetar o ferrão em alguém, estimular. Teus olhos me instigam severamente. Mais um sentido. Os teus olhos me subjugam. Mais um. Teus olhos me capturam. Ou me dominam. É o noivo que está falando para a noiva. Seus olhos me dominam, seus olhos me capturam, me subjugam. Ainda mais um sentido. Seus olhos me importunam. Parece que cada palavra é mais linda que a outra, quando nós pensamos na relação da noiva com Cristo. Mais um sentido. Escute esse. Teus olhos me apressam. Apressam. Pedro escreve assim na sua segunda epístola, 2 Pedro 3, que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. E como nós podemos apressá-lo? Aqui o noivo está dizendo para a noiva: teus olhos me apressam, porque quando ele olha nos olhos dela, o que ele vê é ânsia. O que ele vê nos olhos dela é: vem, Maranata. Então ele vai dizer: eu não posso fazer outra coisa, porque os teus olhos me subjugam, me importunam, me instigam, me incitam, me capturam, me apressam. Meus irmãos, a pergunta fica: nosso Senhor tem encontrado nos olhos da sua igreja isso? Nessa terra? É isso que ele tem encontrado em nós? A mesma pergunta de outra forma: o que faz os nossos olhos brilharem? Poder, fama, sucesso, prazeres, bens, louvores. Me permito ousar dizer: serviço, ministério em si e por si. É isso que faz nossos olhos brilharem? Essa é uma pergunta que temos que responder ao Senhor. Porque Ele só deixará o seu trono quando houver olhos que o apressem, que o instigam, que o capturam. Será assim. Porque essa é a história de amor entre o noivo e a noiva. Será que não foi assim? Talvez nossa realidade é tão maculada, não é? Somos pecadores. Mas talvez com alguns de nós tenha sido assim no nosso casamento, não é? Nós quisemos desesperadamente apressar, nós homens, porque aqueles olhos nos capturaram, nos instigaram, nos incitaram. Nosso amor estava ali, não é? E assim será para com o nosso Senhor. Alguns se casaram às vezes sem ter nem onde morar, porque aqueles olhos incitaram, instigaram, perturbaram.
Não por qualquer outro motivo, senão anseio, amor, elo, união. O Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a responder essas perguntas. Pelo que nossos olhos brilham. Vamos para o terceiro item, dos 5 que mencionamos. Mais um fundamento sólido na parousia. Então já colocamos 2. O arrebatamento e a parousia do Senhor, a vinda do Senhor. Pessoal, visível, gloriosa e triunfante. Terceiro item, julgamento. Então, após o dia de Cristo, o dia do encontro com o Senhor nos ares, o dia familiar, o dia da igreja, o dia em que nós estaremos diante do nosso Senhor, algo mais ocorrerá. Talvez, porque como eu disse, aqui não podemos ser dogmáticos, mas talvez um pouco de tempo depois do dia de Cristo. Não simultaneamente, talvez. O dia de Cristo e então o dia do Senhor. E o dia do Senhor é dia de juízo. Então a Bíblia é muito clara em dizer que o Senhor vem e quando ele vier, ele julgará as nações. Todas as nações comparecerão diante dele e ele julgará. Isso é inequívoco. Ou seja, meus irmãos, o que isso significa? Qual é a implicação? Vamos lembrar das palavras de Apocalipse, por exemplo. Sejam nobres, sejam reis, sejam príncipes, sejam poderosos. Naquele dia, Apocalipse tem uma expressão tão impressionante. Diz que essas pessoas, esses grandes, eles dirão aos montes, naquele dia, o dia do Senhor, o dia do julgamento, eles dirão aos montes, caiam sobre nós e nos escondam da face do Cordeiro. Não é impressionante, irmãos? Face do Cordeiro. Se você contrastar essa expressão com 2 aos Tessalonicenses, não é para fazermos agora, talvez cheguemos lá. Paulo vai dizer que quando os ímpios forem julgados, eles serão banidos da face, de novo a palavra, banidos da face do Senhor, certo? No dia do Senhor, quando haverá o julgamento, que é o nosso item aí que estamos enfatizando, o terceiro item. Banidos da face do Senhor. Montes caiam sobre nós e nos escondam da face do Cordeiro, porque é o dia da sua ira, diz Apocalipse 6. E quem a poderá suportar? Quem poderá subsistir? Mas, na mesma palavra face, o que nós temos em 1 João 3? Haveremos de vê-lo face a face, como ele é. Paulo em Coríntios 13, né? Então veremos face a face. Essa face que nós anelamos, que é para nós a mais doce, será para o mundo a face de maior terror. Porque exporá o antagonismo, o pecado, a obstinação do mundo. E agora, definitivamente, finalmente, sem recursos. Então o Senhor julgará as nações. Mais um item que está lá em 2 Tessalonicenses. Ele julgará o anticristo. Irmão, não olhe essa frase só de passagem, não. Sabe por quê? Porque se você estudar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre o anticristo, Daniel 7, Apocalipse 13, basta esses 2 textos, Daniel 7, Apocalipse 13, você vai ficar chocado de ver quem ele é. Ele é o representante do diabo na terra. Ele é pessoalmente energizado por Satanás. Então você pode imaginar o que esse homem é e o que ele fará. Ele será absolutamente eloquente. Ele operará sinais, prodígios e maravilhas diante dos olhos do mundo. Ele será adorado como Deus. Esse é o anticristo. Porque Satanás almejou isso desde a eternidade. Assumir o lugar do trono do Filho. O Filho é o resplendor da glória. Quando esse anjo de luz maravilhoso, criado por Deus, chamado Lúcifer, livre, porque se ele não é livre, então ele é um robô. Mas se ele é um ser criado por Deus, então ele é livre. E na sua liberdade ele fez uma escolha. E a escolha dele é, eu vou me assentar naquele lugar da glória. Eu vou. Tudo que eu quero é aquela glória. Quem tem aquela glória é o Filho. O Filho de Deus é o resplendor da glória. E ele almejou aquela glória. E por isso ele foi julgado.
E quando ele foi julgado, ele continua por todo esse tempo almejando a mesma coisa, o lugar de glória do Filho. Então, quando ele energizar a pessoa do iníquo, ou do homem da iniquidade, assim que Paulo chama em 2 Tessalonicenses, esse homem da iniquidade será adorado por todo mundo como sendo uma encarnação de Deus. Só que ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus e contra tudo que é objeto de culto, porque ele exclusivamente será cultuado. Você pode imaginar isso, irmão? Então, na parousia do Senhor, nesse segundo aspecto, né, no dia do Senhor, no dia da sua vinda para juízo, ele julgará pessoalmente. Ele não mandará um arcanjo, nem um querubim, nem um anjo. Diz Paulo, ele o anulará, é a palavra literal de 2 Tessalonicenses 2. Na tradução nossa, nós temos matará. Então, ele anulará o anticristo com o sopro, uma palavra da sua boca. Isso será glorioso, porque ele aniquilará o mistério da iniquidade na pessoa do iníquo. Então, juízo das nações, juízo do anticristo, e falta um personagem aqui, que está lá em Apocalipse 13 também. É o falso profeta. De alguma maneira, um homem se levantará. Nós temos algumas sugestões, mas eu não vou te dizer nenhuma, porque não é o caso. Mas haverá alguém usando o nome de Deus nessa terra. Talvez você já possa estar imaginando alguém aí na tua cabeça. Usando o nome de Deus nessa terra, de maneira universal, mundial. De tal forma a que quando o anticristo estiver para se revelar, ele chame toda a atenção dos homens para este homem. E o chamado falso profeta, na Bíblia, ele conduzirá os homens do mundo à adoração do anticristo. Então, Apocalipse 13, Apocalipse 20, diz que o Senhor Jesus julgará tanto o anticristo quanto o falso profeta. E os lançará finalmente no lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, aí estão os 3 aspectos do juízo no dia do Senhor. Número 4. Quarto item. Talvez nós tenhamos que ficar só com isso por hoje. O quarto item inequívoco. Preparação. Nunca podemos ver a parousia do Senhor como algo simples, digamos assim. Há necessidade que nós nos preparemos para a parousia do Senhor. É tão óbvio quanto uma noiva se prepara para o dia das suas bodas, para o dia do seu casamento. Então, nesse assunto da preparação, você se lembra que muitas vezes, quando estivemos juntos, nós citamos Apocalipse 19. Os versos 6 a 9. São tão lindos aqueles versos, Apocalipse 19, de 6 a 9. Quando João diz que ele ouviu aquela grande voz que dizia assim, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí ele diz assim, alegremos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se aprontou, já se ataviou. Está vendo, irmão? Preparação. E então, o verso 9 de Apocalipse 19 conclui assim, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ora, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em outras palavras, o linho finíssimo é a vida de santidade que os santos viveram diante do seu Senhor. Atos de justiça significa isso. Vida santa, vida agradável a Deus, que os santos viveram para o Senhor até que Ele venha. Então, preparação. Vou repetir para você algo que também já comentamos, que para mim me parece tão lindo, queridos irmãos. Você viu a correspondência nesses versos aí? Se você abriu o Apocalipse 19, você viu a correspondência entre o que Deus faz e o que o homem faz? Primeiro que o que o homem faz é sempre uma resposta ao que Deus faz. Se Deus não faz, o homem não faz nada. Porque é Ele, na sua graça, que opera um querer no homem e um realizar. Mas quando um querer é despertado, preste atenção,
porque isso tem muito a ver com aquele mistério da cooperação da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Algo onde muitos tropeçam, e tropeçam feio às vezes, porque é um assunto profundo, não é um assunto simples para nenhum de nós. Então aí diz assim, que essas vestes com as quais a noiva foi adornada, elas foram dadas a ela. Então você vai ler literalmente aí, foi-lhe dado vestir-se. Está correto? Quem deu as vestes para a noiva? Nós podemos responder assim para sermos mais exato possível. Foi o Espírito Santo bordando o ponto de cruz, aquele lindo vestido de noiva, e preparando para a noiva. Porque é o Espírito Santo quem prepara a noiva, é o Espírito e a noiva que dizem, vem. Então é o Espírito Santo que usa a palavra. Olha como é importante a palavra de Deus, irmãos. Morar amplamente em nós. O Espírito Santo usando a palavra de Deus e usando as circunstâncias para trabalhar o ponto de cruz. É o ponto mais bonito do bordado. Ponto de cruz. Então ele está trabalhando ponto de cruz, adornando o vestido da noiva. Ele que está fazendo. Mas, para usar uma metáfora, todas são limitadas, nenhuma é perfeita, né? Mas a melhor que eu consigo imaginar é que o Espírito Santo borda esse vestido, mas ele não coloca na noiva, digamos assim, só para usar uma figura. Ele coloca no toucador, lá no cabide. Ele diz assim para a noiva, olha, tem algo preparado para você ali. Você quer se vestir, você quer tomar peça por peça. Você quer? Se você quer, então vai. Você tem que decidir se você quer, se você não quer. Quando Rebeca foi encontrada naquele poço, e então levada até a casa de Betuel, seu pai, e de Labão, o seu irmão. Então você lembra que, resumindo a história, é travada uma conversa ali e uma disputa, não é? Entre o Labão e o servo de Abraão, o Eliezer, sobre se a Rebeca iria ou não iria, que hora que ela iria encontrar o noivo, o Isaac, não é assim? Então o Eliezer queria cumprir sua missão. Me dá logo essa Rebeca aí, porque o Isaac está esperando, o filho do meu senhor Abraão. E o Labão não largava a Rebeca, não é? Ele tinha segundas intenções, você sabe disso, inclusive, né? Esse Labão. Então, num determinado ponto, eles chegaram a uma conclusão muito interessante. Eles descobriram que a Rebeca tinha vontade própria, né? Então perguntaram para a Rebeca. Vamos perguntar para ela se ela quer ir ou se ela não quer ir. Então eles fizeram a pergunta para a Rebeca. E ela nem conhecia Isaac no sentido de vê-lo face a face. Ela tinha ouvido a respeito dele por causa de Eliezer, que é uma figura do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi falando de Cristo, metaforicamente, para Rebeca. Eliezer foi falando de Isaac para Rebeca. E o coração de Rebeca foi sendo ganho. Mais do que isso, ele colocou o bracelete nela, de ouro, colocou colar, pendente de ouro, e disse assim, meu senhor Abraão é muito abastado. Mas tem um detalhe, ele deu para o seu filho, seu único filho, tudo que ele possui. Que história de amor mais maravilhosa, irmãos. E o coração de Rebeca foi sendo conquistado, mas não viu ainda Isaac face a face. Então chegou a hora da decisão, ela vai ou ela não vai? E ela responde com uma palavra, na língua original. Ela diz, irei. Então Labão tem que deixar dela. E ela sobe nos camelos e vai ao encontro de Isaac. Mas ela teve que dizer, irei. Essa é a nossa responsabilidade. O Espírito Santo tem preparado para nós dos tesouros de Cristo, vestes nupciais. Mas nós temos desejado vesti-las? Isso depende de nós. O Senhor vai continuar pelejando por nós. Ele vai continuar dizendo, vista. Ele nunca cessará de falar aos nossos corações, constrangendo, usando circunstâncias, pessoas, a Bíblia, reuniões, muitas maneiras do Senhor, graças a Deus. E o que Ele quer é uma coisa só, cultivar um anseio no nosso coração que diz, eu irei, vem Senhor. Então, meus queridos irmãos, preparação é o quarto item. Nós não aguardamos o Senhor de braços cruzados.
algumas vezes, quero confessar aos irmãos, isso me gera temor. Quando vejo certos tipos de teologia que colocam isso de uma maneira tão fria, como dizendo, você foi regenerado, amém, você está regenerado. Agora aí, viva a sua vida, dê seu testemunho pelo nome de Cristo, e um dia vai chegar quando você então será tomado pelo Senhor para estar com o Senhor. Falta ênfase no aspecto, lute, ore. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Paulo vai escrever aos Hebreus. Parece que falta essa ênfase hoje, me parece, queridos irmãos. Porque temos um evangelho light. Porque se não for light, espanta todo mundo. Tem que ser muito suave para ter o maior número de adeptos. Que o Senhor guarde o nosso coração dessas coisas. E o último item, então, por hoje. Número 5, reino. Graças a Deus por esse último item. Aqui, irmão, preciso fazer uma observação. Há um ou outro irmão aqui ou ali, são pouquíssimos, raríssimos, eu estou me referindo a mestres cristãos, que são amilenistas. Certamente você já ouviu essa expressão, não é? Eles não creem que haverá um milênio na Terra. Eles dizem que milênio é figurado. Porque aqueles 1000 anos que o Senhor fala em Apocalipse, ele fala também em Pedro, dizendo que para o Senhor 1000 anos são como um dia como 1000 anos. Não é? E eles então espiritualizam o milênio. Alguns poucos, mestres cristãos, mestres mesmo. Mas a imensa maioria é bem clara no entendimento de que o Senhor estabelecerá o seu reino inicialmente nessa terra. Irmãos, e se os irmãos me permitem dizer assim, pessoalmente a mim me parece inequívoco. Por exemplo, quando ele diz assim, primeiro ensino do Senhor em Mateus, Sermão do Monte, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Terra. E ali não tem como espiritualizar. Nem esse, nem muitos outros versículos. Não é uma terra celestial, não é uma terra futura, não é a terra da Nova Jerusalém. Ele está falando dessa terra na qual ele veio. Então, meus irmãos, me parece tão claro que nesse dia de Cristo, quando nós estaremos com ele, e depois no dia do Senhor, quando nós voltaremos com ele, porque ele virá junto com seus santos, ele então estabelecerá um período de reino nessa terra. Porque é nessa terra que ele anulará o anticristo com o sopro da sua boca, como nós já falamos, está lá literalmente em Tessalonicenses, julgará o anticristo, e daí? Julgará o anticristo, então ele vai enrolar essa terra, e esses céus como um vestido velho, nós vamos entrar numa realidade futura? Realmente a Bíblia não parece afirmar assim. Ele julgará o anticristo nesta terra e estabelecerá o seu reino nesta terra por um período de 1000 anos. E há muitos detalhes sobre esse reino que é descrito, inclusive, pelo profeta Isaías. Quanto à própria ferocidade dos animais selvagens será removida, o leão comerá a palha com o boi, o menino meterá a mão na cova, na toca da serpente, né? Nenhum dano se fará no meu santo monte. A lei do Senhor será proferida a partir de Sião. Os pés do Senhor tocando o monte das oliveiras e o monte se abrindo pelo meio. Parece a Bíblia ser muitíssimo clara com relação a isso. Não é? Então nós aguardamos, sim, o reino, em primeiro lugar, nessa terra. Agora, mesmo para os amilenistas, mesmo se toda essa glória não acontecesse, como nós vemos que é fato realmente na Bíblia, ainda assim, o reino do Senhor é um reino eterno, é um reino glorioso, e ele será evidente por toda a eternidade, tanto para anjos quanto para demônios. Os próprios anjos ficarão boquiabertos quando a igreja vier a participar da plenitude desse reino. A tal ponto que Paulo escreve assim aos Efésios 3:10. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades. Não é? Então, o reino é o quinto elemento. Então, irmãos, esses realmente são elementos sólidos que nós devemos nos basear e que já são tão suficientes para o nosso coração se encher de gozo, encher de adoração, quando nós pensamos na parousia do nosso Senhor Jesus.
Eu queria ler 2 versículos para os irmãos e a gente vai concluir por hoje. Nós estamos concluindo quando conseguimos entrar na sessão do nosso estudo. É Tessalonicenses 4, de 13 a 18, né? Que é objeto do nosso estudo, que vai ficar na sua grande parte para semana que vem. Mas ainda quero ler com os irmãos os 2 primeiros versículos, e aqui nós vamos fazer a nota de encerramento. Mais uns poucos minutinhos mais. Vamos repetir ali os versos 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, como falamos, essa é a ênfase maior dessa pequenina sessão, 13 a 18, são os que dormem, para não vos entristecerdes. E o motivo da tristeza é, eles pensavam, chegou o dia do Senhor, por isso todo esse sofrimento, esse juízo, essas provações estão acontecendo. E pena que alguns santos já morreram e perderam o privilégio da epifaneia. Depois vamos ver o que essa palavra significa, resplendor da vinda do Senhor. Não vão ver isso, eles estão mortos. Então Paulo vai dizer, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que, é aqui que eu queria fazer a nota por hoje para concluir, preste atenção. Pois se cremos que, o que nós cremos? Jesus morreu. Primeiro, tá? Vamos pôr ênfase no morreu. E vamos ver por quê. E aí ele diz, e ressuscitou. Assim também Deus. Agora na tradução que eu estou lendo, eu tenho a palavra mediante Jesus. Talvez você tenha aí também, né? Por meio de Jesus. Então, consultando, estudando essa palavra na língua original, realmente ela é a melhor. Porque há uma outra tradução possível aí que distorce o sentido desse versículo. Então a ideia aqui é essa mesmo, e nós vamos explicar por que isso é importante. Dizer que Deus, através de Jesus, ou mediante Jesus, ele fará o quê? O que Deus fará mediante Jesus? Ele trará juntamente em sua companhia, companhia de Jesus, certo? Na sua parousia, na sua vinda, a quem? Aos que dormem. Então, deixa eu ler a maneira como o irmão colocou isso, que achei muito lindo. Uma pequena frase. Preste atenção. A morte de Jesus, por isso a ênfase aqui primeiro. Jesus morreu, está vendo? Verso 14. Então, escute. A morte de Jesus faz, ou fez, da morte dos santos, um sono. Um sono. Por isso Paulo não gosta de usar a palavra morte para os santos, ele gosta de usar a palavra dormiram. Então, a morte de Jesus faz da morte dos santos um sono. A ressurreição, que vem em seguida aí, Jesus morreu e ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus dá ao sono dos santos uma calma certeza do despertar. Não é lindo, irmãos? Vamos repetir. A morte de Jesus fez da morte dos santos apenas um sono. E a ressurreição de Jesus dá ao sono dos santos uma calma certeza do despertar. Deixe-me ler com os irmãos um verso, no Salmo 17, e nós vamos terminando por aqui hoje. Salmo 17. Salmo 17. Já vou te dizer qual é o versículo. Deixa-me fazer uma paráfrase, antes de ler esse versículo. Uma paráfrase do verso 14 lá de Tessalonicenses, certo? Que nós lemos. Por isso eu disse para os irmãos que o mediante, a palavra que é usada ali, o por meio de, é importante. Vou explicar por quê. A ideia daquele versículo é a seguinte. Deus, na parousia de Jesus, ele trará os santos que dormiram para a companhia de Jesus. Deus, na parousia de Jesus, trará os santos que dormiram para a companhia de Jesus. Mas não parou aí. Por que Deus fará isso? Porque Jesus realizou uma obra mediatória. Por isso que ele vai dizer, Jesus morreu. Então para os santos não há morte. Não há morte para os santos. Por isso Paulo escreve em Filipenses o quê? Filipenses 1. Eu prefiro partir e, digamos, ficar dormindo. Precisamos entender o sentido que a Bíblia usa essa palavra dormindo.
porque senão ela vai chocar com o que Paulo diz em Filipenses. Paulo fala que se ele partir, ou seja, se ele morrer, óbvio que ele está se referindo à morte, ele vai ficar num estado de latência? É o que ele diz? Não. Ele diz partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Primeira frase de Paulo. A outra, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Alguém que está vivendo e entra num estado de coma, de latência, isso não é lucro. Coma não é lucro, certo? Inconsciência não é lucro. Então, quando Paulo usou a palavra lucro, se você consultar lá o significado, é um avanço positivo em relação a um estado anterior. Certo? Então, quando os santos dormem, eles avançam na condição que eles estavam antes, diante do Senhor. Porque eles estão com Cristo. Então, essa é outra frase linda de Filipenses 1. Morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Né? E, repetindo, então, uma paráfrase de Colossenses 3,14, me permito repetir isso. Deus, na parousia de Jesus, ele trará para a companhia, é o encontro com Cristo, que ele vai falar mais à frente. É uma outra palavra, quando chegarmos lá domingo que vem, se o Senhor permitir, vamos examinar. Então, Deus trará para o encontro com Cristo, juntamente com Cristo, para a companhia dele, os que dormem, por causa do fato de que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Que maravilha, meus amados irmãos. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Se nós tivéssemos um marimbondo aqui, daqueles enormes, assim, amarelos, listrados, parece um leopardo, né? Um leopardo voador. Se nós tivéssemos um deles aqui no meio de nós íamos ficar inquietos, não é? Quem que aquele leopardo vai morder, não é? Mas se nós soubéssemos que o ferrão desse leopardo voador, desse marimbondo, foi arrancado, ele ia sentar no nosso ombro e nós íamos fazer assim, não é? Porque a aparência dele é muito feia, não é isso? Mas ele não tem ferrão, não tem veneno. Por isso Davi no Salmo 23 vai dizer, se eu andar pelo vale da sombra da morte, porque no vale da morte quem andou foi o nosso Senhor Jesus. Por isso ele disse, Deus meu, por que me deixaste para trás? Me abandonaste? E a morte, o mundo, o pecado, o diabo foram julgados numa única morte. Então para o cristão não há morte. Há um partir para desde já estar com Cristo. Agora, o corpo ainda vai se deteriorar no pó. O corpo volta ao pó. Mas, na vinda do nosso Senhor Jesus, e aqui queria muito enfatizar essa palavra, irmão, para você também adorar o Senhor e meditar nela. Nós seremos trazidos para a presença dele, o verso 14 aí, para a companhia de Jesus, os que dormem, né? Nós seremos trazidos, os que tiverem dormido no Senhor, serão trazidos à companhia de Jesus integralmente. Essa é a palavra. E sabe o que significa integralmente, segundo 1 Tessalonicenses 5, 23? O Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o corpo de alguns santos, ou de muitos santos, foi ao pó antes da parousia, nós estamos certos que quando Deus, por causa da vitória da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, ele chamar esses santos do pó, ele dará a eles uma habitação celestial, 2 Coríntios 5. Seremos revestidos de uma habitação celestial, se formos encontrados vestidos ali no sentido de salvação, não é? E não nus. Quando a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, isso é 2 Coríntios 5, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, um edifício não feito por mãos, eterna nos céus. Ou seja, esses santos que já estão no gozo do Senhor, eles estarão agora integralmente na presença do Senhor. Aí nós podemos pensar, por que o corpo é tão importante?
Se já há um gozo no espírito, um gozo na alma, porque esses dois aí vão andar juntos, né? Óbvio. Quando um cristão parte, ele dorme no Senhor, o seu espírito e sua alma juntos, eles entram no gozo do Senhor. Mas não, esse santo não está face a face com o Senhor. Talvez para usar uma figura, a melhor maneira de explicar seria assim: você entrou no palácio, então você pode ver muita beleza, né? Você pode sentir um aroma delicioso, que você nunca sentiu em nenhum outro lugar, porque você está no palácio do rei. Só que você ainda não foi levado à presença do rei. Só para usar uma figura, limitada, mas nos ajuda. Mas quando então o rei voltar, Deus trará, juntamente para a sua companhia, os que dormem. E agora integralmente. Como ele tem um corpo glorificado. Sabe por que é importante, irmão? Concluindo agora. Porque nós teremos relacionamento na eternidade. E os anjos também têm corpos. Corpos espirituais. 1 Coríntios 15, Paulo fala assim: se há corpo natural, também há corpo espiritual. Semeia-se em fraqueza. Figura poética, bonita que ele usa, né? Para se referir à morte. Semeia-se em fraqueza, mas ressuscita-se em poder. Há corpo natural e também há corpo espiritual. Aquele que o Senhor se apresentou aos seus discípulos. Então nós teremos corpos que não estarão limitados a tempo, não é? O tempo vai ter se fundido na eternidade. Ele é um lapso, né? Ele é um parêntese. Então o tempo e o espaço terão se fundido na eternidade. Mas nós teremos corpos glorificados, onde nós poderemos ver uns aos outros, ver o nosso Senhor, contemplá-lo, servir uns aos outros. E muita coisa que está oculta ainda para nós, mas que nós podemos imaginar, às vezes, até nos nossos sonhos, né? Vendo, adorando, servindo uns aos outros, conhecendo a Ele uns na vida dos outros. Assim como entre estrelas e estrelas, há diferenças de esplendor, assim entre os santos. Que coisa maravilhosa, irmãos, o Senhor tem guardado para nós no dia da sua parousia. Vamos concluir aqui por hoje. Na próxima sessão, se o Senhor permitir, nós concluímos e há uma intenção, pelo menos, de tocarmos um pouco em 2 Tessalonicenses, pelo menos no capítulo 2, para vermos como Paulo encoraja aqueles irmãos com relação a esse assunto do dia do Senhor. E para eles é encorajador, porque não é o dia que eles aguardavam, mas eles precisavam saber que a apostasia iria se aprofundar, que o homem da iniquidade viria, mas que eles estariam guardados por causa de uma expressão linda, linda que ele usa ali em 2 Tessalonicenses 2. Ele usa, na língua original, no grego, ele diz assim que o Senhor anulará o anticristo com o sopro de sua boca na ocasião da epifaneia da sua parousia. No grego está assim, epifaneia de sua parousia. Sabe como se traduz para o português? Ele anulará o anticristo pelo resplendor da sua presença. Meus irmãos, resplendor da sua presença. É isso que nós anelamos. E que o Senhor assim leve os nossos corações a esse gemido, a esse clamor, a essa inconformidade com o mundo no qual vivemos. Por outro lado, em um descanso inquieto. Que paradoxo é a vida cristã, não é? Um descanso inquieto, que clama: vem, Senhor, vem. Que hajam olhos que instiguem o noivo, para que ele se levante e nos tome para o encontro com ele nos ares. Vamos orar e concluímos. Ó, querido Pai Celestial, muito obrigado, porque nós reconhecemos que é o Espírito Santo, é o Consolador, que tem trabalhado tão docemente, intimamente, profundamente nos nossos corações, gerando um gemido que tem se intensificado. Um gemido pela tua vinda, pelo encontro do Senhor, com o Senhor, pela companhia do Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, porque
o Senhor tem acentuado esse gemido no coração de alguns. Nós suplicamos, Senhor, para que muitos mais dos teus santos nessa terra, seja onde quer que eles estejam, em que situação, em que contexto, em que hora estejam, que teu bendito Espírito Santo, derramado para preparar a noiva, encontre lugar para despertar um gemido mais profundo, um anelo mais íntimo, e que isso tenha poder para secar as nossas raízes nesse mundo. Que nós tenhamos o Senhor como nossa fonte de gozo, fonte de alegria, noivo amado. Ó Senhor, usa a tua palavra, particularmente nesses dias de densas trevas que nós já vivemos. Nós pedimos ao Senhor que o nosso coração suspire pela brilhante estrela da manhã. Assim, Senhor, nos guarda incontaminados do mundo, nos guarda para ti, Senhor. Continua por tua graça manifestando o nosso coração na tua presença. Se há coisas ali que de alguma forma entristecem o Senhor, que o Senhor exponha na tua luz e nos restaure, e nos adorne, nos prepare, Senhor, para esse glorioso dia. Tem misericórdia de nós, nós te pedimos. Queremos ser totalmente fiéis ao que temos recebido de ti. O Senhor foi fiel ao Pai e a nós, até a morte, e morte de cruz. Guarda-nos, Senhor, e nos ajuda em nossa caminhada, para que também seja assim conosco. Que saibamos suportar o que seja, por causa do teu nome. Guarda-nos de nos desviarmos de ti. Guarda-nos de negarmos o teu nome. Assim nós te pedimos, confiados no teu amor. Teu amor por nós, e não no nosso amor por ti. Confiamos no teu amor. Continua, Senhor, conosco nesse final de dia. Não cesse de falar ao nosso coração. Assim te pedimos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém.